Fala pessoal, boa noite, graças e paz. Estamos no nosso 18º dia de oração e jejum pelo nosso país. Já coloca aí a mãozinha, a bandeira do Brasil, para mostrar que você que está aqui, mais uma vez firme. Manda aí de onde você está falando, de qual cidade. Já convida aí, manda para pelo menos 5 amigos aí, porque eu tenho certeza que hoje Deus vai falar muito ao seu coração, beleza? Então, graças e paz aí para todo mundo que tá entrando. Já, pega aí a sua Bíblia. Tô com a minha Bíblia aqui hoje. Não é rosinha. Tô com a minha Bíblia aqui hoje de macho, né? E vamos para mais um dia aqui abençoado. Amém? Amém. O Anderson Braz mandou Morro Agudo, Rio de Janeiro. Goiânia também tá aí online. Deixa eu ver o que mais. Belo Horizonte. Deixa eu ver. Além Paraíba, Minas Gerais. Show de bola. Muita gente de muito lugar aqui do nosso país aqui, né? Paraisópolis, Minas Gerais. Minas tá em peso, hein? Quem tá aqui desde o primeiro dia, hein? Deixa eu ver. Timóteo, Minas Gerais. Esquece. BH, Minas domina. Esmeraldas, Minas Gerais. Esqueça tudo. Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Nilópolis, Rio de Janeiro. Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Sueli, Paraíba. Canadá, negócio tá internacional aqui, hein? Cláudio, Minas também. Figueirópolis, Tocantins. Aí sim, hein? Montalvânia. Tem gente do Brasil inteiro aqui. Rio de Janeiro, Vitória da Conquista, Bahia. Aí sim. Jundiaí. Gente, a gente do Brasil inteiro aqui, graças a Deus. Já te peço aí para que você pegue a sua Bíblia, abra em Salmos 66, do 16 ao 20. Salmo 66, do versículo 16 ao 20. Abre a sua Bíblia aí, tá bom? Hoje teremos aqui Theo Hayashi, Dunamis Music. Vai ser, se Deus quiser, uma bênção, tá bom? Tô eufórico porque, malhei aqui, tinha muito tempo que eu não fazia isso, né? Tava malhando. E ele libera um pouco de endorfina na gente, né? Então a gente fica um pouco acelerado mesmo. Normal. Vamos lá. Salmo 66, com a sua Bíblia aí. Abre aí no versículo 16 ao 20. Vamos lá. Todos vocês que temem a Deus, venham e escutem. E eu contarei o que ele tem feito por mim. Eu gritei, pedindo a sua ajuda. Então o louvei com hinos. Mas, se eu tivesse guardado maus pensamentos no coração, o Senhor não teria me ouvido. Porém, Deus de fato me ouviu e respondeu à minha oração. Eu louvo a Deus porque Ele não deixou de ouvir a minha oração e nunca negou o seu amor. Em outras versões, aqui no versículo 18, que fala, mas se eu tivesse guardado maus pensamentos no coração, o Senhor não teria me ouvido. Em outras versões está dizendo, mas se eu tivesse acalentado, se eu acalentasse o pecado no meu coração, o Senhor não teria ouvido a minha oração. A coisa mais perigosa que pode acontecer com uma pessoa, né, com um cristão, é ele estar em paz com o seu pecado. Um bom sinal de que você ainda está em busca da sua santidade é quando o pecado ele te machuca, é quando o pecado ele te gera feridas para você se arrepender. E a pior coisa que pode acontecer com um ser humano, ele estar em paz com o seu pecado. Então você peca e já não sente nenhum motivo de arrependimento. Você peca e já não se sente envergonhado. Você peca e já não sente mais que você está machucando a amizade que você tem com Cristo. Então, pecar, todos nós iremos pecar, né? A Bíblia fala que quem diz que nunca pecou está mentindo. Então todos nós somos pecadores. Mas graças a Deus, o Senhor ele morreu por mim, morreu por você, para que a gente não estivesse mais, né, sob a condenação, né, ali do pecado, e você pudesse ter um outro caminho para poder ser curado, para poder você ser salvo, para poder você pagar um preço, na verdade, que ninguém outro conseguiria pagar a não ser Jesus. Então, se a dívida estava muito alta, né, de pecados da humanidade inteira, Jesus foi lá e pagou com o sangue dele. E isso inclui todos os pecadores e todo o tipo de pecado. Então muitas pessoas falam, nossa, mas o meu pecado é muito grande. Não existe pecado tão grande a ponto que Jesus não possa te perdoar. Isso não
pode servir de justificativa para uma libertinagem, uma vida de pecado. Até mesmo porque em 1 João a Bíblia fala que aquele que vive no pecado nunca viu e nem conheceu a Deus. Aquele que vive pecando. Mas quando você olha, por exemplo, né, para Davi, a história de Davi, né, o que ele fez, você percebe que ainda assim ele era um homem segundo o coração de Deus. Mesmo ele tendo ali cometido um pecado absurdo. Mas por que isso? Porque ele se arrependeu, né? Ele rasgou suas vestes, jogou cinza ali na sua cabeça e ele demonstrou para Deus o quanto ele estava machucado de ter machucado a amizade com Deus. Então, o problema, entendam o que eu estou dizendo, o problema não é pecar. O problema é você não se arrepender do seu pecado, porque todos nós vamos pecar em algum momento. Agora, você precisa pedir perdão do seu pecado. E o que mais o diabo quer fazer com que você faça é não se arrepender. É achar que o sacrifício de Deus, ele simplesmente foi em vão. Ou seja, se eu não pedir perdão aqui, ou se eu não orar, vai ficar a mesma coisa. Não. A oração, ela tem o poder de perdoar. A oração, ela tem o poder de acalentar o seu coração. O sangue de Jesus, ele tem o poder de perdoar os seus pecados, de limpar, né, o seu coração sujo, independente do que seja. Nós temos, por exemplo, uma pessoa que matava cristãos, que era Paulo, se tornou o maior pregador de todos os tempos. Nós temos, por exemplo, Davi, né, que foi um adúltero, mas era um homem segundo o coração de Cristo. Você tem histórias de homens e homens e homens cometendo pecados, mas isso não fez deles pessoas distantes, porque eles se aproximaram de Deus através do arrependimento, através do perdão. Então, o Olavo fala isso impactou muito o meu coração, de que nós acreditamos tanto no mundo e o mundo nunca vai te perdoar. E você está sempre ali acreditando, né, dando a sua esperança no mundo, acreditando nele, sendo que ele nunca vai te perdoar. Ele não tem esse poder de perdoar. Já Deus, ele sempre está disposto a te perdoar. A misericórdia dele se renova todos os dias. E você não dá a devida atenção, você não dá a devida confiança, o crédito, né? Sabe por que significa crédito? Sabe quando você passa lá o crédito? Vem de acreditar, ou seja, eu acredito que você irá me pagar. Então, quando você dá créditos a Deus, você está acreditando que Ele é o melhor caminho, que Ele é a melhor condução para você. Então, assim, acalenta o seu coração não com o pecado, mas acalenta o seu coração com o perdão do Senhor. Por mais, assim, terrível, sujo, maligno que você saiba que você só sabe a força que você tem quando você está em direção oposta ao vento, e não quando você está a favor dele. Então, ontem mesmo, não sei se eu postei esse trecho, mas se não, eu vou postar aqui, que fala que nenhum homem sabe o quão mal é até ele tentar ser bom. Então, saiba disso, tá? Nem você, nem eu. O que nós temos de bom é o Espírito Santo. O resto é tudo ruim. Do tanto que tem aquela música que fala, né? Do Diante do Trono, que fala assim: Senhor, dai-me um coração igual ao teu. No começo ele fala assim... como é que é o começo dessa música, gente? Meu Deus, me ajuda aí. Como é que começa aquela música? Dá-me um coração igual ao teu... Me ajudei, eu vou esperar um pouquinho aqui pra vocês me lembrarem. Meu Deus do céu, esqueci. Coração de... Caramba, como que é, gente? Ninguém pra lembrar, não? Não tem ninguém real pra lembrar? Coração, se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará, né, de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Ou seja, se não tivermos um novo coração, o coração, né, do Espírito Santo, a presença dele, a gente de fato é lixo, é pó. A gente é uma, sabe, imensidão de pecados, de egoísmo, de luxúria, sabe, de desejos impróprios. Então, o que tem de bom de você é o Espírito Santo. Não se ache bonzão. Nossa, meu coração é tão bom. Não. Pelo contrário, o coração do homem ele é enganoso, tá? E com isso, eu quero chamar aqui pastor Theo Hayashi para poder dar uma palavra pra gente. Depois eu vou chamar o Dunamis Music junto com ele aqui pra gente também adorar o Senhor. Amém? Já temos aqui um estádio lotado, 30 mil pessoas aqui. E se Deus quiser, a gente vai, crescendo mais, vai mandando aí pras pessoas,
porque infelizmente está acabando. Nessa sexta-feira acaba os 21 dias. Deixa eu chamar aqui agora o pastorzão aqui, que já deu o meu tempo aqui. Teófilo Hayashi. Eu nem sabia que o pastor chamava Teófilo Hayashi. Para mim era Theo mesmo. Fala, pastor Teófilo. Fala, Nicolas! Como é que você tá, meu querido? Tudo bem contigo? Graças a Deus, pastor. Seja bem-vindo aqui. Para quem está entrando aí agora nessa live, quero esclarecer algumas coisas. Nós estamos aqui em 21 dias de oração e jejum pelo nosso Brasil. Não é por um partido, por um político. É claro que eu exerço, né? Estou exercendo a função de deputado, mas eu venho aqui, né, como um cristão. Venho aqui como uma pessoa, né, que Cristo me alcançou, uma pessoa que congrega, uma pessoa que tem um relacionamento com Cristo, que experimenta da misericórdia, da graça dele todos os dias. E a gente tomou essa iniciativa, chamando várias pessoas aqui, não para um entretenimento, não para te convocar para uma festa, mas sim para várias pessoas que estão alinhadas com o reino, com o evangelho, para poder trazer uma palavra de esperança ao seu coração, para poder trazer uma palavra de confronto, para poder trazer uma palavra de crescimento, para você se aproximar mais de Deus, para você que não sabe orar, para você aprender a orar, para você que não tem o costume de orar, para você passar a ter o costume de orar, para você que ora, mas talvez ora errado, para você entender que existem orações que a gente pede mal e por isso que Deus não escuta. Então, graças a Deus, eu assim, tenho aprendido muito durante esses 18 dias aqui. E hoje o pastor, né, Theo Hayashi, vai estar aqui também ministrando, né, uma palavra para a gente. Iremos orar também, depois vamos chamar o Dunamis Music para a gente poder fazer um período aqui de oração. Então, pastor, seja muito bem-vindo e creio que o Espírito Santo está aqui hoje também, mais uma vez. Amém. Obrigado, Nicolas. Obrigado pelo carinho, pelo convite e realmente essa iniciativa aí, parabéns por ela, por estar mobilizando as pessoas para orarem. Realmente é o que vai fazer a diferença. Nós sabemos, né? Você está falando já há tanto tempo, aí, alguns dias já, sobre oração, né? Eu já vou começar falando uma frase que me marca sobre oração, que fala que a oração efetiva é a oração que mexe no meu coração para que eu venha então mexer no coração do céu, para ele então mexer a minha circunstância. Amém. Então começa às vezes com uma indignação santa, começa com um incômodo, começa com algo que a gente olha e fala, isso não parece o céu, isso não vai de acordo com o que é o propósito de Deus, e nós entramos na brecha, nós intercedemos. Eu creio que é isso que está acontecendo com a nossa geração. Então, muito obrigado. Amém, pastor. Que isso, eu que agradeço aqui por esse momento e fique à vontade. Amém. Aqui a gente realmente quer aprender, aqui a gente quer orar. E assim que, né, o senhor, né, finalizar a sua ministração, né, já quiser emendar de orar e depois dizer Tá amém, eu bom. tenho uma pergunta para você, que Sim, a gente está fazendo para que estão entrando aqui, e depois a gente chama o Dunamis para a gente louvar aqui ao Senhor aqui. tá certo. Bom, rapidamente, Nicolas, eu sei que você me conhece, mas talvez o pessoal que está aqui tem tanta gente aí, talvez não me conheça. Eu sou o fundador de um movimento chamado Dunamis, que é um movimento que é focado para o jovem universitário e para o jovem profissional. A gente começou dentro das universidades, hoje se espalhou por centenas e centenas de universidades no Brasil, fora do Brasil. E além disso, eu e minha esposa Júnia, nós temos 4 filhos e 3 meninos, uma menininha de 6 meses agora. Show. E nós estamos pastoreando também uma igreja chamada Zion, em diversas localidades, mas com a sede aqui em São Paulo. Então é uma alegria poder estar servindo o Senhor nesse tempo que nós estamos vivendo. É um tempo, galera que está aqui, a gente começou a trabalhar, eu na verdade vim de mais de uma década morando fora do Brasil, sentindo o Senhor me chamando de volta ao Brasil. Não fazia sentido, eu estava morando nos Estados Unidos, estava cursando meu mestrado de divindade por lá, eu estava para assumir uma igreja americana bem estruturada, eu estava já meio que encaminhado para também tocar o resto da minha vida por lá, e o Espírito Santo me confrontou no momento de oração. Eu estava orando para ver se era o momento de assumir essa igreja, a qual eu tinha sido pastor de jovens já há 5 anos, e a liderança já estava fazendo esse convite. Eu falei, Deus, é o momento. E nesse processo de oração, de jejum, eu senti o Senhor fazendo uma pergunta como um confronto. E a pergunta era, você está indo atrás do sonho americano
ou você está indo atrás do sonho do reino? Essa era a pergunta. Então, obviamente, nós sabemos que Deus não faz perguntas porque Ele está atrás de informação. Amém. Quando Deus faz perguntas a nós é porque Ele está querendo posicionar o nosso coração. E naquele momento, por mais que eu tivesse dentro de mim todas as melhores intenções, falei, Deus, obviamente, se o Senhor está me confrontando assim, eu me distraí em algum momento, eu não percebi que talvez eu tirei meus olhos de onde eu deveria, eu quero voltar a viver e sonhar o sonho do reino. Agora, importante dizer que eu estava no ministério, eu estava estudando teologia, eu estava pregando toda semana, entendeu? Então, quer dizer, não é que eu estava numa vida de pecado, eu simplesmente tinha perdido meu foco. E, infelizmente, pessoas não percebem que você pode estar na igreja e perder teu foco. Não está no centro da perfeita vontade de Deus para a tua vida. É algo que a gente precisa tomar cuidado, sempre ser sensível à voz do Espírito Santo, para sempre estar nesse prumo do Senhor. E naquele momento eu falei, Deus, o que eu tenho que fazer? E o Senhor falou comigo, eu vou requerer de você alguns Isaques no altar. Foi justamente isso que eu escutei do Senhor. Falei, Deus, o que o Senhor quer, então, que eu entregue, que eu sacrifique? O Senhor falou, primeira coisa, esse teu estudo agora. E eu não sou contra o estudo, pelo contrário, eu sou muito a favor do estudo. Mas o Senhor falou comigo, aqui nesse momento você está, sabe, eu estava fazendo um mestrado, pensando bastante, pensando que agora eu descobri a verdade. Meu coração estava começando a se esfriar, minha mente estava começando a crescer demais. E o Senhor falou, dá uma pausa nisso, porque isso não está te fazendo bem. Mais tarde você vai voltar. E depois voltei mesmo, de fato, para concluir. Mas ele falou assim, agora não é o momento. E então eu entreguei aquilo que tinha bolsa e tinha sido abençoado com essa oportunidade. Entreguei isso no altar. Amém. E Deus falou, eu quero mais um Isaac. E o Senhor falou assim, essa proposta que estão te fazendo para você assumir essa igreja, é uma igreja muito estruturada, está muito confortável, com salário, com todas as regalias, já entrando com 27 anos de idade para me tornar um pastor sênior de uma igreja muito estruturada. Então, naquele momento, o Senhor falou, isso aqui não é o cumprimento das profecias. Porque meus amigos falam, isso aqui é o cumprimento de tudo aquilo que foi profetizado na tua vida desde pequeno. E o Senhor falou assim, não, não é isso para você. E foi até difícil falar com o meu pastor não entendeu no momento, mais tarde ele entendeu. Meu pastor, que inclusive esteve aqui no Brasil semana passada, falando, hoje eu vejo os frutos, né? E então é uma satisfação eu escutar isso do meu pai na fé. Mas na época ele não concordou, ele talvez questionou, mas ele também sabia que eu era uma pessoa que eu estava querendo fazer as coisas debaixo do temor de Deus. Então ele respeitou isso também em mim. E eu dou graças a Deus por isso. E o terceiro Isaac, o Senhor falou, você não vai se tornar um cidadão americano, pelo menos agora. Eu senti Deus, você não vai se tornar. Nós já tínhamos, a igreja já tinha investido em mim muito dinheiro em advogados de imigração e tudo mais. E era para me tornar um cidadão americano, para ter aquele conforto da dupla cidadania. O Senhor falou, abre mão disso. Eu falei, Deus, então para onde que o Senhor vai me enviar? Eu pensei que Deus iria me enviar para fazer missões na janela 1040, no mundo hindu, no mundo islâmico, no mundo budista, porque eu tenho meu histórico com Jokun também, de missões. Pensei, é para lá então que Deus vai me enviar, mas o Senhor falou, não, eu quero te enviar para o Brasil. E daí eu entrei num conflito com o Senhor. Falei, Deus, por quê? Brasil. O Brasil é muito evangelizado. O Brasil é uma nação extremamente cristã. O Brasil tem megas igrejas. O Brasil tem aglomerações de milhões de evangélicos. O Brasil não precisa de evangelismo. E o Senhor começou a falar comigo sobre um avivamento que viria ao Brasil. Eu estou falando aqui de 2008, tá? 2008. Então, mais ou menos 15 anos atrás. O Senhor estava já falando comigo sobre um avivamento, mas ele deixou muito claro no meu coração. Era um avivamento que culminaria numa reforma. Eu creio que um avivamento genuíno, ele precisa culminar numa transformação social. Porque, afinal de contas, é isso que era o Éden. O Éden era um reflexo na terra do céu. E o homem com pecado, que nem você estava falando aqui hoje, antes de eu entrar aqui, eu estava te escutando, e muito bem exposto à questão do pecado. Com o pecado, ele rompe o nosso relacionamento com Deus. E o perigo que é nós nos acostumarmos com o pecado. Temos uma consciência calejada, normalizarmos algo que, de fato, separa nós do nosso Criador.
Então, o pecado entra para destruir aquilo que era o céu na terra. Então, o avivamento genuíno, ele tem que culminar num reflexo do céu na terra. Obviamente que o céu vai estar plenamente restaurado na terra e a terra vai ser restaurada só na segunda vinda de Cristo. Mas até lá, nós temos autoridade e Deus nos dá essa autoridade em nome de Jesus para nós expandirmos o reino aqui na terra. Amém. E não só simplesmente para ficarmos trancados dentro das nossas igrejas. E por isso que a gente ora. Nós oramos, né? Então, se tiver o pessoal que está nos assistindo, temos aí 33 mil pessoas. Deixa eu dizer para você uma definição que me ajuda a entender o poder da oração. Porque eu creio que a oração, ela é nada mais, nada menos que uma permissão terrena para uma invasão celestial. Eu olho a oração como Deus, na sua soberania, ele escolhe limitar o seu poder ilimitado à nossa vida de oração. Deixa eu repetir. Deus, ele é todo-poderoso. Ele tem um poder ilimitado. E ele escolhe que na terra a jurisdição é do homem. Ele põe o homem e fala, você está aí na terra. Gênesis 1, 28. É o que nós chamamos de o mandato cultural. Você vai multiplicar aí, você vai frutificar aí. Aí o que você der nome vai ser teu. Onde a planta dos seus pés pisarem é teu. Então, quer dizer, ele já outorga ao homem, à humanidade, a autoridade para a terra. Por isso que muitas vezes você pode encontrar amigos teus que questionam a bondade de Deus, questionam a existência de Deus, falando, se Deus existe, se Deus é bom, por que tem terremoto? Se Deus existe, por que tem pandemia? Se Deus existe, por que tem tragédias? E assim por diante. A verdade é que nós vivemos hoje num mundo falido que é consequência dos nossos pecados. Então, quer dizer, Deus entregou a terra para o homem. E já que Deus entregou a terra para o homem, eu peço então e dou a permissão em nome de Jesus, através da minha oração, para uma invasão celestial. Então, eu voltei ao Brasil justamente para sonhar em ver as universidades. Porque o senhor começou a falar comigo sobre as universidades. As universidades é onde está hoje os futuros líderes da nação. E, infelizmente, eu fiz rapidamente, eu lembro, chegando no Brasil, fiz um apanhado de todos os meus amigos com quem eu cresci em São Paulo, fui para a escola dominical, participei de grupo de jovens, fui para retiro, acampamento. A galera que entrou em faculdade, entrou aqui na USP, entrou em outras faculdades da PUC, aqui em São Paulo. Cara, 1 ano, 2 anos, depois nem já se desvia, entendeu? Então eu comecei a ver, cara, a gente está perdendo os nossos jovens para as universidades. Não é que eles estão perdendo a sua fé. Eles estão sendo convertidos ao humanismo secular. Então, eles foram convertidos na igreja e talvez porque a gente não está, talvez, discipulando eles da maneira correta, quando eles entram no campo de batalha, que é a universidade, eles sofrem uma outra conversão, só que uma conversão reversa. Uma conversão para a religião do humanismo secular. E aquilo lá me trouxe uma ira santa, que nem eu disse aqui no início da live. Se a gente não, às vezes, o que vai te impulsionar para uma vida de oração, você que está nos assistindo aqui, é algo que te incomoda. E o Espírito Santo permite, às vezes, algumas coisas te incomodarem. Você fala assim, cara, não é possível que o meu pai não conhece Jesus ainda. Não é possível que o meu pai vive esse estilo de vida. Não é possível que a minha família inteira ainda não é salva. Não é possível que o meu país está desse jeito. Não é possível que minha empresa está desse jeito. Eu não sei qual que é a situação que te deixa de uma maneira indignado, mas de uma maneira santa, que é uma ira santa que Deus põe no teu coração. Mas se você puder canalizar isso para o lugar secreto e falar, Deus, assim como já foi mencionado em outras lives por aqui, Neemias, Esdras, são pessoas que tiveram uma indignação santa, falaram, eu não vou aceitar Jerusalém destruída do jeito que está. Eu preciso me pôr na brecha. Intercessão é justamente isso. É você se pôr na brecha. Então, quando você sofre, entre aspas, essa indignação santa, você dá um start para o movimento de oração. Você começa, então, a ter coisas na terra mexendo no teu coração. Aquilo que mexe no teu coração, mexe no coração de Deus através da oração. E aquilo que mexe no coração de Deus, reverte numa intervenção para a tua situação terrena. Então, é esse movimento que bate aqui, que sobe para ele e ele intervém
porque oração nada mais é do que uma permissão terrena para uma invasão celestial. Então, Nicolas, quando eu olho pelo, eu oro pelo Brasil... Pode falar, Nicolas. Fala, Não, fala. algo que você disse muito interessante com relação à indignação, né, te gerar a motivação e a direção para você orar. Agora, não precisa você que está me ouvindo aí me responder, né? Mas quantas vezes você já ficou indignado pela corrupção do nosso país? Exato. Acredito que diversas vezes. Quantas vezes você já ficou indignado, né, com o governo do nosso país? Acredito também que várias vezes. Muito. Quantas vezes você já ficou indignado com a falta de... com a impunidade, né, do nosso país? Acredito também que várias vezes. Agora, quantas vezes essa sua indignação fez você orar para cada uma dessas coisas? Cara, a última coisa, e eu me coloco nisso, tá? Eu lembro que meu pai ministrou isso na igreja, eu fiquei assim impactado, porque isso falou comigo. E eu falei, cara, verdade, quando algo te indigna, a última coisa que você vai fazer é orar. Você reclama, você xinga, conta pro seu amigo, compartilha um vídeo, você faz um vídeo, você fica, sabe, assim, desesperado. Você está canalizando sua indignação para uma revolta momentânea, mas que não gera frutos eternos. Exato. Ou seja, se você se indignasse a ponto de você, a primeira coisa que você fizer for levar isso a Deus, você vai ter uma resposta que é a resposta certa. Então, eu acho que falta isso no brasileiro. A gente está tão indignado com tanta coisa, mas a gente não ora por essa indignação. Essa indignação não passa de uma rápida raiva momentânea que daqui a pouco alguma outra coisa vai fazer a gente esquecer e a gente nunca leva isso a Deus. Eu acho, Nicolas, que às vezes a gente não vai primeiro impulso para o lugar de oração. Às vezes o nosso primeiro impulso vai para o Twitter, para meter pau em alguém, para os grupos de WhatsApp, né? Porque a gente talvez não entenda que a oração é mais efetiva do que um vídeo, do que um tweet. A gente não entende o poder real da oração. Eu falei aqui sobre avivamento, né? Que foi algo que Deus começou a queimar no meu coração. Volte ao Brasil, porque eu estou enviando avivamento lá. E quando eu começo a estudar a história de avivamento, todo avivamento começou com o coração. Todo avivamento começou, assim, sendo, sabe, acumulado pelas as orações dos santos. Amém. E chega um determinado momento que rompe, né? Tem aquele texto de Apocalipse que diz sobre as taças que foram acumulando as lágrimas dos santos a tal ponto que começa a transbordar, é derrubado, é derramado a partir daquele lugar. Então a gente tem que orar, tem que clamar, tem que chorar, a partir do momento que você vai acumulando as lágrimas nas taças dos céus. Né? Então, quando você olha para a característica de avivamento, que eu estava falando, você vê que a primeira característica de um avivamento começa na igreja. Eu que sou um pastor evangélico, você que é um líder evangélico, tantos que estão aqui, milhares aí que são evangélicos, sabe? A gente tem que entender que a situação no Brasil, ela começa com a mudança em nós, na igreja. O avivamento começa sempre na casa do Senhor. Eu estava com um texto aqui aberto, em 1 Pedro 4, versículo 17, diz assim: porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Então, quer dizer, começa com a gente. Então, uma das coisas que eu tenho clamado, logicamente, a gente está antenado aí, você então, mais do que todos, porque você está na política atuando, nós estamos acompanhando as notícias, mas uma das coisas que a gente talvez não perceba como jovem evangélico é, cara, a situação do Brasil é um reflexo da igreja brasileira. Eu sei que dói a gente falar uma coisa dessa. Eu sou pastor de igreja, então eu estou vestindo aqui a minha responsabilidade. Mas a verdade vai começar na casa de Deus. Né? A palavra diz tão nitidamente, clara, em 2 Crônica 7, aquele texto que diz: se o meu povo, não é o povo que não conhece Jesus, não é o islâmico, não é o ateu, o agnóstico, o humanista, o comunista. Não, é se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se eles se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus pecados, dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados
e sararei a sua terra. Então, quer dizer, a primeira característica é a igreja se arrependendo. A igreja voltando a ter uma vida de oração. Por isso que eu acho muito importante uma iniciativa dessa, vindo de você, Nicolas, para botar, encorajar a galera para orar. A gente precisa orar. Então, é um momento onde o Senhor fala assim, olha, a profecia de Joel, daí que ele fala assim, olha, eu vou derramar o meu espírito, né? Mas depois que ele derrama o espírito para o povo dele, existe um arrependimento, onde existe um voltar do coração de uma geração para os pais, o voltar do coração dos pais para os seus filhos. Então, quer dizer, existe também um outro texto que me vem aqui, em Atos 3, onde o apóstolo Pedro está pregando para os judeus, está falando assim, olha, arrependei-vos, para que haja tempos de refrigério sobre vocês. Nós precisamos de tempos de refrigério. Ele fala assim, arrependei-vos e convertei-vos para que haja tempos de refrigério, lá em Atos 3. Então, quer dizer, nós estamos vivendo esse momento, como igreja, nós precisamos buscar na oração aquela postura de arrependimento. Então, tudo começa com a igreja. A igreja volta ao primeiro amor, a igreja ela é desperta, e depois a gente começa a ver, então, novamente, esse movimento de, depois que a igreja é desperta, a gente começa, então, a ganhar vidas para Jesus, almas. A gente precisa continuar. O brasileiro não pode perder esse encargo por almas. Sabe, quantas vezes eu fui já confrontado pelo Espírito Santo, convicto pelo Espírito Santo, cadê o teu encargo por almas? Quando foi a última vez que você chorou por uma alma na minha presença? Quando você chorou pelos perdidos? A gente está num Brasil tão evangélico que às vezes é fácil a gente começar a entrar numa mentira sem perceber. O Brasil não precisa ser mais evangelizado. Está cheio de gente que não conhece Jesus. Não é verdade? Então, quer dizer, a gente precisa continuar... Sabe, eu vejo assim, que no lugar de oração, você começa a dividir o coração com Deus. E não só você divide teu coração com o Senhor divide o coração dele contigo. Então, você começa a encontrar alegria no lugar de oração das coisas que levam alegria ao coração dele. E as coisas que machucam o coração do nosso Deus começam a machucar o teu coração. Só que aonde que entra esse exchange? Essa transferência é no lugar de oração. Então é mais do que você só entrar num lugar onde você está falando e repetindo palavras. Mas essa comunhão, essa oração, que é essa conexão, sim, envolve proferir, sim, envolve você verbalizar, mas envolve você se conectar. E vão ter momentos na tua vida de oração que você não está nem falando nada, mas você está lá na presença de Deus. Você está lá se aquietando diante do Senhor. E você sabe que nessa conexão existe um exchange que está acontecendo. Uma transferência. E é uma transferência onde você está falando, Deus, isso aqui é o fardo que eu estou carregando. Eu estou deixando diante do Senhor. Estou preocupado com a minha nação. Estou preocupado com o meu futuro. Estou preocupado aqui, Pai. Como é que eu vou criar meus filhos, né, nessa sociedade? Estou preocupado, Pai. Qual que é o futuro da minha igreja? Estou preocupado. Só que também existe um exchange, uma transferência. Agora você recebe também a alegria do Senhor, a paz que excede todo entendimento. Você recebe também a ousadia dos apóstolos, que estava lá quando eles viam a perseguição, parece que eles viam mais forte ainda durante a perseguição. Entendeu? Então, quer dizer, você recebe algo que é sobrenatural, uma unção, aonde abundou a graça, o pecado superabundou a graça. Você começa a ver a graça para ver algo acontecer, onde você fala, não é possível. Como é que Deus vai abrir um caminho onde não há caminho, um riacho no ermo? Naquele lugar você começa a ter fé para isso. Existe um exchange onde você recebe essa fé. Então, eu vejo, Nicolas, a necessidade de nós, como geração, estarmos nesse lugar de oração. E quando a gente começa a entrar nesse lugar de oração, a gente começa a ter, então, esse encargo por almas, né? Encargo por almas. E logo na sequência, você começa a ver, então, o crescimento da igreja. A igreja está crescendo. A igreja está crescendo e eu vejo isso com bons e maus olhos. Eu vou explicar por quê. Eu vejo isso com os bons olhos porque eu creio que tem muita gente se convertendo genuinamente. A igreja está crescendo genuinamente, legitimamente. Eu creio nisso. Amém. Mas às vezes eu também me preocupo se nós estamos crescendo com um evangelho que não é o evangelho que a Bíblia prega. Porque eu estou vendo algumas pessoas que se dizem evangélicas que não têm nem como contemplar a cruz no seu cristianismo. Como é que é um cristianismo sem cruz? Ele não existe. É um falso cristianismo. Um cristianismo que não contempla a entrega de alma, de corpo, de espírito,
né, oferecendo seus corpos vivos como sacrifício vivo, seu culto racional, que nem diz lá em Romanos 12, versículo 1. Então, quer dizer, é um cristianismo que é só como é que eu vou melhorar, como é que eu vou viver a minha melhor versão, como é que eu vou ser destravado para o meu potencial máximo. E eu quero que todo mundo seja muito feliz e viva o máximo que Deus tem para você, mas o cristianismo não é a receita para você melhorar de vida. O cristianismo é a receita para você encontrar a vida enquanto você se entrega à morte. Então, isso que é a minha preocupação. Será que esses números estão refletindo, de fato, esse cristianismo que é o que o Evangelho da Bíblia nos ensina? Mas eu vejo, Nicolas, e eu fico muito feliz com aquilo que o teu exemplo e tantos outros também políticos cristãos que estão pegando o que nós estamos vivendo dentro das quatro paredes da igreja e levando para a sociedade. E aí que é a reforma. Quando eu falo sobre um avivamento que culmina numa reforma, ele passa por essas três fases. Primeira fase, despertamento dos santos. Segunda fase, a colheita de almas. E a terceira fase, onde cidades e nações são transformadas. Porque aquilo que está dentro do templo começa a então ter vazão para fora na sociedade. Tocando a educação, tocando as famílias, Amém. tocando o mundo dos negócios, tocando a política, tocando as artes de entretenimento, os meios de comunicação, e assim vai, as esferas da sociedade. E você é um exemplo, uma inspiração de pessoas que estão fazendo justamente isso. A gente olha ao longo da história da igreja, a gente vê que o Senhor sempre levantou remanescentes. O Senhor sempre levantou homens e mulheres que ousaram crer que dá para a gente ver uma nação ser salva num só dia, que nem a palavra diz. Então a gente está num momento que eu vejo que o nosso cristianismo está em xeque. Então quando a gente está nesse lugar de oração, você começa a ter fé por isso. Eu sei que quando a gente olha com olhos naturais, a gente olha e fala assim, como que um Brasil pode ser discipulado? Pô, parece que tudo que é para dar certo dá errado. Parece que tudo que é o que você aprendeu a tua vida inteira, é assim que as coisas acontecem. Parece que nos últimos 2 anos, parece que tudo ficou de ponta cabeça. Como que... Só que quando você entra num lugar de oração, é como se você estivesse indo para o lugar secreto, onde o Senhor te blinda. E lá você começa a receber uma fé, uma paz, que não é deste mundo. Você começa realmente a enxergar as coisas da perspectiva celestial. Então, a minha oração hoje é que a nossa geração venha ser instigada para esse lugar secreto. Amém. Esse lugar secreto porque quando as pessoas talvez escutam até a galera do Dunamis ou eu falando sobre avivamento, que culmina numa reforma, parece tão utópico. Eu falo para as pessoas, não é utópico se você escuta disso, essas mesmas palavras na presença de Deus. Porque na presença de Deus, por mais que seja uma coisa tão mirabolante, na presença de Deus existe a fé e a capacitação para cumprir tal visão incrível. Eu sei que é uma visão assim, exorbitante. Como que a gente pode ver e crer numa reforma na nação? A começar de Brasília, a começar tocando todas o governo, o cenário político, a começar do Rio de Janeiro, tocando toda a cena cultural, a começar de São Paulo, tocando todo mundo de negócio, finanças. Mas quando a gente começa a entrar no lugar de oração, a fé, sabe, a paz, a visão, a ousadia nesse exchange, onde você fala, Deus, eu te dou permissão, vem na minha nação. Eu te dou aqui uma permissão terrena. Traz uma invasão na nossa igreja brasileira. Traz uma invasão do céu para dentro de Brasília. Traz uma invasão do céu para dentro das nossas escolas, para dentro das nossas faculdades, para dentro das nossas vizinhanças, para dentro das nossas famílias. Então eu creio que é no lugar de oração que você começa a crer nos sonhos mais ousados. É no lugar de oração que você começa a ter a fé para acreditar que realmente Deus pode trazer um avivamento que vai culminar numa reforma. Mas se nós formos só movidos por isso aqui, realmente somos insanos. É loucura para o homem. Mas não é isso que a palavra diz, que o Senhor reserva as coisas que para o homem são sábias para confundir, sabe? Ele usa o neste para confundir esses sábios. Aquilo que parece que tem significância para confundir aquilo que não tem significância. Então, quer dizer, é o reino de ponta cabeça. Então, no lugar de oração, você começa a entender o agir de Deus. Então, eu quero encorajar você que está aqui conectado com a gente, para a gente crer no sobrenatural. Crer, eu quero orar aqui, tudo bem? Ou se eu puder orar um pouco aqui, Nicolas. Claro, não é. É para isso mesmo, eu fecho. É para isso, né?
E pode orar. Eu vou começar a orar aqui, então eu pedi para o Matheus, do Dunamis Music, que está aqui do meu lado, vir. A gente vai orar para que, nesse momento que nós estivermos aqui conectados, sabe, eu vou orar para que o Senhor venha fazer justamente esse exchange que eu falei, essa transferência, onde você leva os teus fardos para o Senhor, mas o Senhor vai também transferir o coração dele, a visão dele, a perspectiva dele para você. Você que está desesperançoso com tudo que a gente está vivendo, você que está desesperançoso com o estado da igreja brasileira, com o estado da nação brasileira, talvez uma situação, uma circunstância particular tua. Hoje, eu quero que você entre na presença do Senhor, no teu lugar secreto aí na tua casa, e que você, aqui, nesse momento de oração, canaliza aí no Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, habita dentro de você, está aí com você agora. Então, Pai, eu peço agora, em nome de Jesus, que enquanto nós estamos conectados aqui, milhares, eu, o Nicolas e tantos aqui conectados nessa live, eu quero clamar e pedir a tua presença, que venha a ser palpável nesse momento. Hoje, Pai, nesse lugar de oração, nós clamamos. Nós levantamos um clamor pela nossa geração. Nós levantamos um clamor pela igreja brasileira. Nós levantamos um clamor, Pai, pela nossa nação. Nós pedimos, Senhor Deus, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim no Brasil como é nos céus. Nós cremos, Senhor Deus, no teu reino se expandindo. E por mais que possa parecer tão impossível, Deus, aos olhos humanos, nós cremos que Tu és o Deus do sobrenatural. Nesse lugar de oração, renova a nossa fé, renova, Pai, a nossa esperança. Aquele que não tem esperança, renova a esperança. Aquele que está fraco, renova com a Tua alegria. A Tua palavra diz que a Tua alegria, a nossa força é. Pai, eu peço, vem com uma alegria sobrenatural, além daquilo que é normal, Pai, para nos fortalecer. Que deixe o céu descer, Senhor, sobre nós, sobre o Brasil. Ergam homens e mulheres tementes ao Senhor, que se coloquem na brecha. Que venha o teu reino, Senhor, que a tua vontade seja feita. Essa é a nossa oração. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para todos sempre. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Reine sobre nós, Senhor. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Pai, nessa atmosfera nós levantamos hoje, Senhor Deus, um clamor como uma geração jovem, evangélica, cristã. Nós pedimos perdão, Senhor Deus, pelos nossos pecados. Pedimos perdão, Senhor Deus, por tantas vezes abrir mão da pureza do Evangelho, do valor do Evangelho. Pai, nos perdoa, Senhor Deus, por não viver o Evangelho da maneira que o Senhor espera. Hoje, Senhor Deus, nós pedimos perdão pela falta de integridade da igreja. Nós nos pomos na brecha, Senhor Deus, como igreja de Cristo no Brasil. Pai, por momentos onde nós contemporizamos os teus valores, nós pedimos agora, Pai, que o Senhor venha restaurar o zelo pela tua casa. Restaura, Senhor Deus, eu te peço, um zelo pela tua presença. Eu quero clamar e pedir agora, Pai,
perdão pela apatia espiritual. Tantos de nós que, diante de injustiças, diante de indignação, nós acabamos indo para meios humanos, Senhor Deus. Às vezes abafando com pessoas que não têm a influência para trazer mudança. E o Senhor, que é o Supremo, Rei do Universo, nós deixamos para falar com o Senhor por último. Hoje, Pai, nós nos arrependemos pela nossa falta de vida de oração. Hoje nós nos arrependemos da nossa falta de zelo. Hoje nós nos arrependemos por tantas vezes sermos pautados pela opinião de tantos aqueles que se dizem vozes conservadoras, mas a gente não está nem consultando a Tua palavra para descobrir qual é a Tua verdade, Senhor Deus. Pai, hoje nós nos arrependemos pelo desleixo, Senhor, nas nossas disciplinas espirituais. Hoje nós nos arrependemos, Senhor Deus, por canalidade, Senhor Deus, por nós não estarmos pondo a carne no altar, vivendo de uma maneira consagrada. Hoje, Senhor Deus, nós nos arrependemos, Pai, pela falta de fé. E nós pedimos, Senhor Deus, ajuda a nossa incredulidade. Assim como aquele homem pediu para Jesus, aquele pai, ó Jesus, ajuda a minha incredulidade. Pai, ajuda a nossa incredulidade. Aonde você estiver agora aí na tua casa, começa a clamar e pedir, Pai, me perdoa a falta de fé, me perdoa a falta de esperança. Pai, enche meu coração com a tua perspectiva, enche meu coração com as tuas palavras. Para onde nós iremos, Senhor? E só o Senhor tem palavras de vida eterna. Hoje nós nos apoiamos na tua palavra, não na opinião dos homens, não na opinião da mídia, dos especialistas, dos analistas. Hoje nós nos agarramos nas tuas palavras. Só as tuas palavras podem causar a diferença e trazer vida aos nossos corações. Por isso nós cremos no sobrenatural sobre o Brasil. Nós cremos, diga a Ele que você crê, renova a tua fé hoje. Renova a tua fé hoje para as promessas que o Senhor tem sobre nossa nação, sobre a igreja brasileira, sobre a nossa geração, a geração jovem, os millennials, a geração Z. Mas nós cremos, Senhor Deus, nas tuas palavras. Nós cremos hoje nas tuas promessas, Senhor. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural, aquele que era e há de vir, com seu poder vai ressurgir, Senhor, o Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres, aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir, o Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Se eu creio em ti, Senhor, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural, podes tudo. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural, aquele que é e há de vir, em seu poder vai ressurgir, o Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres, aquele que é e há de vir, em seu poder vai ressurgir, o Deus que os mortos faz viver,
milagres, de milagres. Pai, nós selamos, Pai, cada uma dessas palavras, nessa atmosfera, Senhor Deus. Nós dizemos sim, amém a todas as suas promessas. Nós cremos, Senhor Deus, no sobrenatural. Nós cremos, Senhor Deus, nas profecias, nas promessas, nas palavras proferidas sobre nossa nação, sobre a nossa geração. Nós cremos sim que o Brasil será o celeiro de missionários. Nós cremos sim que o Brasil é terra de avivamento. Nós cremos sim que o Brasil levantará uma geração de adoradores e não de idólatras. Nós cremos sim, Pai, que o Senhor vai estar levantando a igreja brasileira cada vez mais de glória em glória, com menos máculas, com menos rugas. Pai, nós cremos sim, Senhor Deus, na maturidade espiritual que está chegando à nossa nação, à nossa igreja. Pai, nós cremos numa geração que se levanta com ousadia, entendendo pela Tua palavra e pela verdade. Nós cremos, Pai, numa geração que se levanta como a geração do João Batista, que vem preparando o caminho para a Tua segunda vinda. Hoje, ó Pai, nós cremos em Ti. Nós cremos no sobrenatural, Pai, e nós pedimos, levanta uma geração que dobra o joelho diante do Senhor, para não ter que se curvar diante de nenhum homem. Levanta, Senhor Deus, essa geração, a partir da nossa nação, a partir das nossas igrejas. Continua levantando, Senhor Deus, o Teu filho Nicolas. Reveste ele, Senhor Deus, com a Tua armadura. Eu quero clamar e pedir agora, em nome de Jesus, o sangue de Jesus sobre ele, sua família, sua esposa. Pai, clamo sobre seus pais, sobre a sua congregação, a qual ele pertence, Pai, sobre o seu gabinete, todos os seus assessores. Pai, eu quero clamar e pedir tudo sobre o seu entorno. Acampa os seus anjos guerreiros ao redor do Teu filho. Eu declaro Salmos 91 sobre ele. Nós posicionamos ele debaixo das Tuas asas, o Altíssimo, a sombra do Onipotente. Nós declaramos que nenhuma arma forjada contra o Teu filho prosperará e cai por terra em nome de Jesus. Continua levantando ele com essa ousadia. Ele vai ser a inspiração para muitos outros ainda se levantarem, como Daniel foi levantado, como José foi levantado, como Esther foi levantado. Jovens, debaixo de governos tirânicos, debaixo de perseguição, mas firmes, Senhor Deus, naquilo que é o Teu padrão. É isso que nós oramos e clamamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, também para finalizar, eu peço por todos aqueles que estão nas casas nos assistindo agora. Você que está aí na tela recebendo do Espírito Santo, receba agora uma fé renovada, receba agora uma esperança fortalecida. Você que está com sonhos que estavam deixados de canto, palavras proféticas engavetadas, promessas empoeiradas. Hoje, o Senhor está vindo com fé nova, renovando sonhos e dizendo que aquele que começou a boa obra em você, na tua vida, na tua família, vai ser fiel para cumpri-la. Assim diz o Senhor. Em nome de Jesus, fortaleça-se agora na fé do Senhor, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, 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 amém. Pastor, durante a oração aqui, eu não costumo fazer isso, mas estava vindo na minha mente, não parava de vir na minha mente, uma imagem de uma menina vestida de rosa, umas florzinhas azul, amarela, de trança. Eu não sei se você está vendo isso agora, mas assim, eu não faço isso. Eu não faço isso. Eu até tô assim, me segurando aqui, sabe? Não, é palavra de conhecimento. Eu tô assim, é uma palavra de conhecimento. Mas, ó, se você, menina, existe aí, sabe? Eu tô no meu coração de falar especificamente com você, sabe? De que eu te vejo você salvando sua família. Amém. Eu vi você, sabe, de verdade, abençoando um estado. Eu não sei se é no Nordeste, enfim. Eu só tô dizendo isso porque isso ficou tocando meu coração. O tempo inteiro que você estava orando, eu estava tentando não pensar e eu não sou de fazer isso. Eu sou até muito, entre aspas, cético assim, com algumas coisas, mas é porque meu coração está assim, absurdo. Eu não consigo parar Amém. De pensar nisso. Então, fica aí para você aí essa palavra. Se você está aí me vendo aí, receba isso. Amém. E para os jovens que estão vendo essa live aqui, o pastor Theo disse especificamente da nossa juventude, e isso também mexe no meu coração. Saiba que dos motivos das minhas ministrações, né, que eu já ministro há mais de 2 anos sobre cristão e a política,
fiz um livro, inclusive, com relação a isso. Foi porque eu vi dentro da minha faculdade de que pessoas que começaram uma célula comigo, simplesmente, como o pastor disse aí, né, foram convertidos ou desconvertidos, né, ali na faculdade em um período muito curto de tempo. E quando eu olhei para o lado, eu falei, cara, ninguém está falando isso. Ou se estava falando, não estava conseguindo alcançar aqueles jovens. Sim. Eu senti uma indignação muito grande no meu coração. E aí Deus me deu uma lapada santa, né? Eu falei, pô, ninguém tá falando isso. Ele falou, por que você não tá falando? E aí que eu desenvolvi a minha administração, que graças a Deus já ministrei em vários locais, não só aqui no Brasil, mas fora também. E acredito que é uma administração que eu nunca vou deixar de falar, porque ela é atemporal. Você consegue estar alimentando ela, porque de fato a gente vive uma guerra constante, não somente espiritual, mas também cultural. Sim. E nós não podemos, né, ser peixes grandes em lagoas pequenas, né? O cristão ele tem que influenciar lá fora, sabe? O cristianismo tem que ser levado a sério. Jesus Cristo é a maior referência que esse mundo teve. Ele dividiu o mundo entre antes e depois dele. Não tem jogador de futebol, de basquete, não tem artista, sabe? Não tem ninguém maior que ele. Sabe, a história dos Vingadores é legal, mas nenhum ressuscita no dia, sabe? Ninguém, sabe, né? Todos os pecados, sabe? Ninguém carregou uma cruz, ninguém morreu por você. Então, assim, a história de Jesus não pode deixar com que a repetição dela faça com que o quão extraordinário dela que ela seja fique algo normal por conta da repetição. Isso não pode acontecer, sabe? Jesus é a melhor história e a melhor coisa que a gente pode apresentar para alguém, sabe? É muito legal quando a gente faz, óbvio, um trabalho social. A Bíblia, inclusive, fala sobre isso. Poxa, a pessoa está com fome, dá o que de comer. Se a pessoa está com frio, dê um cobertor. Mas não existe nada que transforma como o Evangelho. Então, assim, a gente precisa, sabe, ser realmente apaixonado por Cristo para que os jovens de hoje, eles levem Jesus a sério. Sabe, todas essas indagações que o pastor diz com relação, poxa, sabe, se Deus é tão bom, por que existe mal? Nossa, mas se Deus é onipotente, por que ele manda uma pessoa para o inferno? Deus já cria alguém sabendo que ela vai para o inferno? Irmão, fala um negócio para você aqui, jovem juvenil. Graças a Deus, Deus já levantou homens inteligentes, homens assim que passaram a vida inteira para poder responder essas questões. Sim. Só nos basta estudar. Então, assim, não precisa nada. Só basta você estudar. Então, assim, eu acredito que a gente está vivendo um tempo onde a gente precisa, sabe, elevar o nome de Jesus para o lugar que ele merece, acima de todos. Ele está acima de série de Netflix, ele está acima de qualquer filme que vai lançar, ele está acima de qualquer música que vai estourar, ele está acima de qualquer grandes feitos no esporte, ele está acima de tudo, cara. Porque ninguém morreu por você. Então, se você, aí jovem que está me ouvindo, você for tão apaixonado por Jesus, como você é apaixonado aí, talvez por um jogador, ou pela sua namorada, ou por uma história, ou pelo Peaky Blinders, né? Eu tenho certeza que você muda o que tiver do seu lado. Porque tem hora que assim, né? Meu Deus, cara, olha o que esse jogador fez. Meu Deus, olha o que tal pessoa está alcançando. Meu irmão, isso não chega nem ao minúsculo da unha do pé de Jesus Cristo, sabe? Ele revolucionou esse mundo. Existe pelo menos 1 bilhão de pessoas no mundo que acredita que Jesus, ele é Deus, que ele veio, ele morreu, que ele deixou o Espírito Santo. Nós temos algo hoje assim sobrenatural. Exato. E a gente não pode tratar isso como algo pequeno, sabe? Ou como algo assim, eu tenho, mas se você não tiver, tá bom. Pode viver a sua vida aí, tá mais ou menos na mesma. Não dá na mesma, bicho. É verdade. Jesus não dá certo. Eu nunca vi ninguém ficar longe de Jesus e ficar melhor, não. Exato. Nunca vi. Exatamente. Então, se você quer ter uma vida extraordinária, eu não estou dizendo uma vida de resultados, uma vida de prosperidade. Eu não estou dizendo isso porque cristianismo e resultados não quer dizer nada uma coisa com a outra. O diabo ele teve resultados, ele conseguiu enganar 1/3 do céu. E não é por isso que ele é crente. Ele teve resultado, né? Então não ache que por você não estar com sofrimento que você é crente, não. Pelo contrário. Se for assim, Jó tá olhando pra gente e fala assim, ué, mas e eu? E se Deus quiser te usar no seu sofrimento, o que você vai fazer? Exato. Você vai falar, Jesus, meu negócio é ter resultado, é ter um mindset legal. Então, assim, sabe, pega isso. Eu sei que jovem, eu sou um jovem, e eu sei como a nossa cabeça funciona. Sim. A gente é muito influenciado.
a gente ama uma causa para poder viver. Posso falar uma coisa para você? Não existe nada neste mundo que vai fazer com que você viva uma vida tão extraordinária como você entregar sua vida para Jesus e fazer com Amém. que as pessoas entreguem sua vida para Jesus. Não há nada mais extraordinário. Todas as coisas da minha vida que eu fiz, vou ser votado, ser o mais votado, eu consegui fazer, nada se compara quando você consolidou alguém para que aquela pessoa aceite Jesus e você vê os frutos dela. É verdade. É a melhor coisa que você pode fazer na sua juventude e do resto da Amém. vida. Amém. Glória a Deus, Nicolas. Pô, glória a Deus, é isso mesmo. É isso que a gente precisa estar sempre lembrando nossos jovens, né? E que bom que você está enfatizando isso, porque realmente, cara, não tem conquista maior do que a gente ter essa comunhão com o Senhor e também poder ser canal para levar a nossa geração para ter a salvação em Cristo e comunhão e vida em Jesus. Glória a Deus por isso, cara. Obrigado por me convidar aqui para fazer parte disso. Amém. Pastorzão, por fim, uma última pergunta. Vou abrir os comentários aqui, pelo menos o pessoal dá um amém aqui, que eu deixo fechado, para não Legal. perder a atenção Legal. orar, não ficar mandando. Porque tem gente que eu tava, os comentários estavam abertos, tem gente que estava orando, estava mandando mensagem, então quer dizer que eu não estava orando, né? Não tem como comentar e orar ao mesmo tempo, irmão. Então, Não dá. Não tem como. E a última pergunta que a gente está fazendo para todo mundo é uma oração inesquecível que você fez, que mudou tudo, uma oração que fez toda a diferença na sua vida. Cara, uma oração que mudou, eu diria, uma inesquecível foi quando o Senhor me alcançou e eu estava longe dos caminhos do Senhor. Eu cresci em igreja, então, quer dizer, eu sou filho de pastor, então, assim, a minha vida inteira é igreja. Mas quando eu fui para a faculdade, e por isso também eu tenho esse coração pelos universitários, porque eu me desviei na universidade e voltei a Jesus na universidade. Então, eu tive esses dois movimentos na universidade. Mas quando eu voltei para Jesus na universidade, eu estava no meio de uma festa, ninguém pregou para mim, ninguém orou por mim. Eu fiz faculdade nos Estados Unidos, estava lá loucão, longe da família, longe da minha igreja, ninguém me conhecia. Falei, eu vou chutar o pau da barraca mesmo aqui. E eu estava lá no meio da pista de dança, numa boate doido. De repente, a presença de Deus me invadiu. Eu fiquei sóbrio imediatamente, chorando na pista de dança. Corri para o banheiro e lá eu me reconciliei com o Senhor. E eu escutava Deus falando comigo. Eu te criei para mais do que isso. Eu te criei para viver uma aventura comigo. E daí foi isso que eu orei para Ele. Deus, se eu estou voltando ao Senhor hoje, eu quero viver para o Senhor o resto dos dias da minha vida e com tudo que eu tenho, eu quero viver uma aventura contigo. Eu quero viver o livro de Atos. Foi isso que eu orei. O Senhor me permite viver o livro de Atos. Eu quero viver esse evangelho simples, poderoso, palpável que eu leio no livro de Atos. Então essa foi a oração que mais revolucionou minha vida, me deu uma fome pelo sobrenatural, de realmente viver o poder de Deus. Por isso que o nome do nosso ministério é Dunamis, que é o poder explosivo do Espírito Santo através de sinais e maravilhas. Porque eu sempre cresci na igreja, que nem eu disse, mas eu era da mentalidade de que, cara, diante do milagre, como é que você nega a existência de Deus? Já fica aqui na apologética até quando? Eu vejo valor na apologética, na discussão, nos debates. Mas chega a determinado momento e fala assim, meu irmão, sabe uma coisa? Em nome de Jesus, levanta da tua cadeira de roda. Aí, beleza, agora explica isso aí. Entendeu? Então, era isso que eu queria viver. E pela graça de Deus, nós temos visto o Senhor se mover, mas eu continuo com fome por mais. A gente tem visto muitos milagres, mas eu tenho que falar assim, Deus, eu quero viver mais isso que eu vejo, que é o sobrenatural, de uma maneira natural. Então essa foi a oração. Me permita viver o livro de Atos. Se eu estou voltando para o Senhor, eu quero viver uma aventura contigo. Se eu estou voltando para o Senhor, eu vou dar tudo que eu tenho para o Senhor, mas eu quero também viver essa coisa palpável do teu poder, da tua presença comigo. Pastor, vou fazer uma loucura aqui então. Você me falou de um negócio que eu lembrei. Tem um humorista que chama, acho que é Isaías, eu acho, não sei, que ele faz alguns vídeos assim. Eu acredito que ele já teve o momento dele da igreja. E ele tem um vídeo exatamente assim, que é de uma menina que está na pista de dança e tudo.
E aí, assim, é meio que mostrando que aí, do nada, você lembra da época da igreja. Aí mostra ele dançando e tal, tudo mais. Assim, sem ele saber, ele está evangelizando um monte de pessoas. E eu sei que muitas das vezes a gente acaba sendo muito estético para essas pessoas, né? Do tipo, nossa, vamos orar para ele porque ele tá, no diabo tá apossando ele e tal. Sendo que, na verdade, a gente acaba se colocando como pessoas que estão acima, né, de todo mundo, né? Sendo que, na verdade, o evangelho não passa de um mendigo mostrando para outro mendigo aonde tem pão. Então, assim, eu nunca conversei com esse cara. Eu nem sigo ele assim e tudo, mas eu já vi assim, passando no TikTok, no Instagram, e eu sei que a oração ela pode chegar, sabe? Sim, Ela pode chegar a um lugar. Então, assim, eu queria orar por ele aqui agora, vamos sim. sabe? Para que não aquele, sabe, Deus de que chega para você e fala, nossa, sabe, você é isso, você é aquilo, mas um Deus que é amigo, sabe, um Deus que conforta, sabe, o Espírito Santo que Sim. vai ali no coração dele. E da mesma forma como aconteceu com você, pastor, que ele possa, sabe, olhar para dentro de si e falar, poxa, Deus pode me usar no reino dele, Sim, sabe? Então, eu quero orar por ele aqui, vamos sim. assim, sem tipo de religiosidade. Pelo contrário, é uma oração que realmente eu gostaria que alguém fizesse por mim, caso eu estivesse ali, Amém. sabe, de Cristo, Amém. e deixar bem claro, cara, o cristão é uma pessoa que não erra, mas aquela que tem, como o C.S. Lewis diz, a capacidade de se reerguer todos os dias e se arrepender. Amém. Então eu peço assim, O Nicolas, tem um sabe? texto na palavra que diz que a bondade do Senhor que nos leva ao arrependimento. Você está falando justamente isso. Amém. Você está falando, cara, que essa pessoa, esse humorista, vai receber tanto da bondade de Deus, que Deus vai constrangê-lo com a bondade, com o amor Amém. na vida desse homem, cara, que ele venha se arrepender e falar, Deus, não é possível que o Senhor é tão bom assim, não é possível que o Senhor me ama tanto assim, eu tenho que me render ao Senhor, porque eu me lançando aos teus braços de amor, melhor do que qualquer coisa fora dos seus braços de amor. Eu acho que é isso que você está falando. Sim, é porque o amor do Senhor ele nos constrange. É isso. Muitas vezes o crente ora como se assim ele tivesse, como pode dizer, numa posição, num patamar maior ali em cima daquela pessoa. E na verdade, basicamente o que a gente está querendo é que ele também tenha essa mesma paz. E assim, qual a chance de eu hoje aqui fazer essa live orando, né, para ele? O nome dele é Isaías mesmo. E assim, eu vou orar para ele assim, com toda a Amém. sinceridade no meu coração, Amém. para que realmente o Espírito Santo, não eu, não por palavras de persuasão, como Paulo diz, por palavras de sabedoria, mas que o Espírito Santo ele encontre ele agora. Vou orar aqui Amém. por ele. Eu coloco a vida, ó Pai, de Isaías em tuas mãos, de uma forma, Pai, muito sincera, Senhor. Assim como nós oramos para diversas pessoas, ó Deus, oramos para nós mesmos. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor venha perdoar os seus pecados, que o Senhor tenha misericórdia de sua vida, que o Senhor, Deus, opere, ó Deus, a graça ali. Sabe, ó Pai, que toda lágrima, sabe, ó Pai, escondida, que toda dor, ó Deus, que não é vista, sabe, ó Pai, o Senhor consegue ver, que o Senhor possa, Pai, abraçá-lo, que ele tenha, sabe, ó Pai, um relacionamento, Senhor, um encontro real com o Senhor, que o teu amor, ó Deus, possa o constranger, ó Deus, para que mostrar, ó Deus, que ele sendo usado, ó Pai, no teu reino, ó Pai, com melhor, ó Deus, com mais maravilhoso, sabe, ó Deus, cumprir o seu propósito, ó Pai, para que as amarras, sabe, Deus, que tenha, que o Senhor possa alcançá-lo, ó Deus, não por conta da nossa palavra, não por conta daquilo que nós estamos falando, mas que o teu Espírito Santo, ó Pai, que convença, ó Pai, a pessoa do pecado, da justiça e do juízo, possa, ó Pai, em nome de Jesus, alcançá-lo, ó Deus, ir ali aonde nenhum outro homem consegue, ó Deus. Eu sei, ó Pai, que tem pessoas que oram pela vida dele. Eu sei, ó Pai, que hoje, nesse momento aqui, vi no meu coração de orar, ó Deus, por este homem, sabe, Deus, não é em vão. E eu te peço, Espírito Santo, que o teu amor venha, sabe, Deus, alcançá-lo, sabe, Deus, que o Senhor, ó Pai, o teu Espírito Santo, ó Pai, aquele que morreu, aquele, sabe, ó Pai, que não tem mácula, sabe, Deus, aquele que a sua misericórdia renova todos os dias, Deus, possa alcançá-lo, Deus. Nós não queremos, sabe, Deus, ele para vir para o nosso time, nós não queremos que ele, sabe, Deus, venha, sabe, Deus, simplesmente aqui para uma ideologia, ó Pai. Nós queremos, ó Deus, que ele encontre, ó Pai, o Amém. Senhor, o teu amor, ó Pai, que consola, o teu amor, ó Deus, que
enxuga as lágrimas, ó Pai, o teu amor que consegue perdoar, ó Deus, os pecados, o teu amor que consegue abrir, ó Deus, nossos olhos, o seu amor, ó Deus, quando nada, ó Pai, mais consegue preencher, é o teu amor que preenche. Queira, ó Pai, agora o Senhor venha visitá-lo, Pai, onde ele estiver, e que o Senhor possa, ó Deus, fazer com que ele tenha uma experiência com o Senhor. Essa é a minha oração aqui, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Amém. Deus. Pastorzão, Glória a Deus. quero te agradecer. O Dunamis Music eu ia chamar assim, mas eles já participaram aqui com a gente, né? Isso mesmo? Isso, tá aqui o Matheus que participou. Chega aqui, Matheus. O Matheus é um dos vocalistas do Dunamis Music. Bom, Nicolas. Show de bola. Obrigado aí, Matheus, pela tua. Quem serve é o maior. Obrigado aí, cara. Deus te abençoe. Que abençoe o Dunamis Music. Pastorzão, muito obrigado mais uma vez aí por participar aqui com a gente nesse 18º dia. Foi bênção. Né? Para quem quiser, essa ministração vai ficar gravada lá no YouTube. Se acha que esse foi um dia bom, encaminha para uma pessoa também. E amanhã, às 22 horas, estamos aqui agarrados mais uma vez. Valeu. Um abração aí, pastor. Um abração, gente. Valeu, Nicolas. Tchau, tchau. Abraço.